turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, nessa sexta-feira, na nossa aula de Geografia, vamos falar um pouquinho sobre as estações do ano. Você sabe quais são as estações do ano? São 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Mas como essas estações aconteceram? Como a gente define essas estações? Bom, primeiro eu preciso te falar que o nosso planeta faz parte do sistema solar. O nosso planeta, ele faz um movimento de translação. O que é esse movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ok? O movimento de rotação é o movimento que dá origem aos dias e às noites, porque a Terra gira em torno dela mesma. Agora, no caso do movimento de translação, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, onde nós temos a origem dos anos, de um ano, na verdade, e também a origem das estações do ano, tá bom? Bom, sabendo disso, a gente vai também conhecer que cada estação tem 3 meses, em média 3 meses, elas duram 3 meses, tá? Então, é por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol e também da sua inclinação, nós temos as 4 estações do ano. Bom, vamos conhecer então quais são elas. Olha lá, a primeira estação é a primavera. Nessa estação, a gente vê que as árvores e as plantas, as flores estão bem coloridas, é uma estação bem florida, a gente vê várias paisagens bonitas e é uma temperatura mais agradável, a gente não tem nem muito frio e também não tem muito calor, é aquele clima mais ameno, tá bom? A primavera aqui no Brasil, no hemisfério sul, inicia-se no mês de setembro, tá bom? Lá pelo dia 22, 23 de setembro, a gente tem o início da primavera. Falando um pouquinho aqui sobre o verão. O verão, ele possui os dias mais longos e as noites mais curtas. É a estação que, é o maior calor, né? A estação mais quente. Mas por que isso acontece? Porque é quando a Terra fica mais próxima do Sol. Agora, o verão, ele vai iniciar logo depois da primavera. Passando setembro, outubro, novembro, nós temos dezembro. 3 meses depois do início da primavera, nós temos o início do verão, que é em dezembro, tá bom? E aí, o que a gente faz no verão? A gente costuma ir para a praia, para a piscina, mas como é que a gente pode se proteger desse calor? No verão, como os dias são muito quentes, a gente precisa ingerir muito líquido, a gente tem que usar roupas mais leves, óculos, boné, como a menina está usando, não é? A gente também precisa utilizar protetor solar. Isso é muito importante. Sempre quando vocês forem à rua, utilizar o protetor solar. Não somente quando forem à praia, não. Tá bom? Então, o verão é caracterizado como a estação do ano onde nós temos as maiores temperaturas, turma. Agora, observem o outono. O outono fica entre o verão e o inverno. E aí, por conta disso, é uma estação do ano onde a temperatura vai caindo aos poucos. É uma estação de transição, de mudança, tá bom? Então, a temperatura do verão, que era muito alta, vai diminuindo até chegar ao inverno. Aí, o que acontece? As árvores começam a perder as suas folhas e é quando a gente tem a temporada dos frutos, das frutas. Então, essa é uma estação conhecida como estação dos frutos, tá bom? Bom, no Brasil, o outono inicia-se em março. Vamos conhecer, então, a última estação do ano, que é a estação inverno. Bom, no inverno, a gente tem uma temperatura mais baixa, um clima mais frio. As noites são mais longas que os dias, porque é quando a Terra está mais afastada do Sol. Tá bom? E aí tem alguns lugares aqui no Brasil que, inclusive, a gente costuma ver neve lá no sul do Brasil, que é o local do nosso país onde faz mais frio. A gente também pode ver a neve, pode acontecer de nevar.
No inverno, nós temos também o quê? O uso de roupas mais quentinhas, a gente utiliza touca, bota, casaco, não é? Luva para o quê? Se proteger do frio. E esse inverno, ele vai ter o início o quê? Lá em junho, tá bom? Depois do outono começa o inverno. Mas tia, às vezes acontece de eu estar lá no inverno e fazer um calor danado. Às vezes a gente até vai para a praia no inverno, ou então acontece também de chover muito no verão. Mas por que isso acontece, turma? Porque de acordo com a posição do país que a gente vive, do país que a gente nasceu, nós não temos as estações do ano muito definidas. Elas não são bem definidas, como, por exemplo, em outros lugares do mundo. E aí, por conta disso, a gente tem essas variações na temperatura. Também acontece as frentes frias, né? Onde a gente vê que, às vezes, aparece um frio muito grande e depois esse frio vai diminuindo, trazendo um pouco mais de calor. Isso tudo altera também na nossa temperatura, ok? Bom, mas o importante é que vocês saibam a característica de cada estação. E aqui, nessa aula, a gente conheceu essas características, tá bom? Agora, eu vou deixar para vocês fazerem no caderno uma cópia ou então colar, para quem puder imprimir, algumas atividades para fixar esse conteúdo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um ótimo final de semana e beijos!